Foi uma escritora canadense e intérprete popular no final do século XIX. Foi notável por seus poemas e performances. Seu pai era um Mohawk, chefe de ascendência mista, e sua mãe uma inglesa imigrante. Sua poesia foi publicada no Canadá, Estados Unidos e Grã-Bretanha. Johnson foi de uma geração de escritores conceituados que começaram a definir a literatura canadense. Sua reputação literária declinou depois de sua morte, porém a partir do final do século XX, sua vida e obra voltaram a ser assunto na literatura mundial. Onde a senhora nasceu e morreu e o que fez durante sua vida? Primeiramente, boa noite a todos. Sou natural de Chiefswood. Tenho uma origem mestiça por meu pai ser chefe Mohawk e minha mãe ser inglesa. Estudei durante a minha infância em casa. Foi uma aprendizagem muito informal, porém passava muito tempo lendo em nossa biblioteca, então sempre tive contato com poemas. Comecei a fazer sucesso após a morte do meu pai, quando consegui construir uma reputação como escritora no Canadá, publicando regularmente em periódicos. Após uma carreira literária de sucesso, fiquei doente e acabei morrendo de câncer de mama, em Vancouver. E como estava a situação no Canadá no período em que a senhora esteve por lá? O país tinha acabado de ser invadido pelos Estados Unidos e então todas as forças do país estavam voltadas para prevenir uma segunda invasão. Portanto, foi criada a Confederação Canadense, que visava a integração das províncias canadenses. E isso causou algumas confusões, como por exemplo, a rebelião de Saskatchewan, que foi uma tentativa mal sucedida dos Métis em estabelecer sua própria nação, soberana e independente do Canadá. E como foi ter vivido no século XIX? O século foi marcado pelo colapso de alguns impérios, como a China e o desenvolvimento do Império Britânico, que acarretou em uma série de avanços na área da ciência e da saúde, que não me ajudaram muito. Em 1863, o dirigível foi criado. Apesar de ainda não ter citado seu avô, qual foi a influência dele na sua carreira? Sempre digo que herdei dele minha elocução. E ele sempre me contava histórias Mohawk, que eu não conseguia compreender por completo. Até hoje eu lamento não ter aprendido mais sobre a minha origem. Qual a data mais marcante de sua carreira? Sem dúvida, foi durante a inauguração de uma estátua de um líder Mohawk, Joseph Brant, na cidade de Brantford, cidade perto da minha cidade natal. Durante a inauguração, eu li Ode to Brant, diante da maior multidão que a cidade já viu. Sobre o conto, com qual personagem a senhora mais se identifica? A personagem com quem mais me identifico é com certeza Christine. Nunca tive um marido como o seu, porém ela representa as minhas raízes indígenas. Outra característica semelhante que inseri em Christine pensando em mim foi o orgulho que ela sente por ser uma nativa. Por que a senhora escolheu um lugar tão afastado para o desenvolvimento do conto? E quando ocorreu? Apesar de ser um espaço onde nada acontece, imaginei que para o conto isso seria melhor. Pensei em um lugar onde o choque cultural e o preconceito ocorrem quando europeus e nativos se encontram. E um palco afastado é perfeito para isso, já que quando longe das grandes cidades o nativo mantém seus costumes, mesmo estando em pleno século XIX. A senhora se inspirou em alguma história para escrever seu conto? Considero esse conto bastante original, apesar de ter um enredo base semelhante a vários contos da minha época. A passagem de que mais gosto é quando Charles reconhece o erro que cometeu quando questionou os costumes indígenas de Christine, algo que é extremamente raro vindo de um não nativo. E para a senhora, qual o papel, no conto, do casal que só aceita casamentos realizados pelo padre? Apesar de aparecer em poucos momentos, ele representa uma das figuras do fim do século XIX, o europeu que não consegue enxergar que a cultura dos indígenas é tão legítima quanto a deles. E como a senhora analisa o desfecho do conto? Escrevi o final do conto pensando muito em minha personalidade. Não tomaria uma decisão diferente da de Christine. Não vejo como alguém pode desrespeitar a cultura dos povos que estavam ali antes dos europeus chegarem e ficar tudo bem. Muito obrigado, senhora. De nada.